sou o professor Marcelo Lira, do Instituto de Física da UFAL, né, desde 1987. E a década de 90, ela foi uma década assim, muito transformadora do nosso departamento de física à época, né? Nós iniciamos a década de 90 aqui em Alagoas com a criação da FAPEAL, da Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa, que contou com a participação muito ativa do professor Gêner aqui do Instituto de Física, né, nesse momento inicial da FAPEAL. Né? No início da década de 90, nós tínhamos aqui no Departamento de Física um grupo de docentes, pesquisadores muito animados e ativos e com o ideal de transformar o Departamento de Física numa unidade de pesquisa e pós-graduação reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Então nós, no começo da década de 90, em 1991 e 1992, nós trouxemos o Encontro de Física do Nordeste aqui para a UFAL, para mostrar para a comunidade, né, que aqui tinha um grupo ativo e motivado para desenvolver as atividades de pesquisa. Os grupos eram basicamente um grupo de física teórica, né, especializado no estudo da matéria condensada, e um grupo de óptica experimental. Mas esses dois grupos eles interagiam muito fortemente. Um dos principais artigos que foi publicado pelo Departamento de Física no início da década de 90 foi um artigo de colaboração entre teóricos experimentais, os experimentais liderados pelo professor Arthur Gouveia Neto e os teóricos pela professora Solange Cavalcante, né, que estudaram a propagação de luz em fibras ópticas especiais. Em 1992, nós iniciamos o nosso programa de mestrado, né, com a aprovação da CAPES, e tivemos assim, um início muito promissor, onde as atividades de pesquisa, né, medidas pelo número de artigos que eram publicados em revistas internacionais, ele cresceu aproximadamente 4 vezes após o início do programa de pós-graduação. E tivemos algumas dissertações nesse período muito significativas, né? E eu posso citar assim, 3 delas que foram particularmente importantes. Tivemos a dissertação do aluno à época Francisco Fidelis de Moura, que hoje é professor aqui do Instituto de Física, em que ele estudou na sua dissertação o papel de impurezas nas propriedades de transporte eletrônico dos materiais. Essa foi uma dissertação de física teórica. E de física experimental, tivemos o destaque da dissertação do Pedro Valentim dos Santos, que hoje também é professor aqui do Instituto de Física, em que ele estudou novos materiais vítreos com potencial de aplicação em sensores ópticos de temperatura. E além dessa, tivemos a dissertação do Arnos de Oliveira. Hoje Arnos é chefe da unidade de medicina nuclear lá do Hospital Universitário, e na sua dissertação ele estudou também a capacidade de materiais vítreos especiais de transformar luz no infravermelho em luz visível. Era uma tecnologia que era muito importante para a época de você gerar luz laser na região da luz visível. Então, durante essa década de 90, foram publicados mais de 120 artigos científicos aqui pelo Instituto, pelo Departamento de Física, que representaram à época 50% da produção científica da UFAL. E esses artigos tiveram muito impacto nacionalmente e internacionalmente. Até hoje eles foram citados em mais de 4.000 artigos científicos, e eles então consolidaram o Departamento de Física como uma unidade de pesquisa e pós-graduação muito ativa e desenvolvendo projetos na fronteira do conhecimento científico, que culminou com a criação do nosso programa de doutorado
no final da década de 90, em 1999. Então, nesse gráfico, nós podemos verificar como é que as atividades de pesquisa cresceram durante a década de 90. Né? Então, aqui nós temos um marco histórico importante, aqui o ano de 1992, onde foi criado o programa de pós-graduação em nível de mestrado. Então, nós saltamos de uma média de 3, 4 artigos por ano, antes do mestrado, para uma média de 15 artigos por ano, desenvolvidos em sua grande parte pelos estudantes do programa de pós-graduação. Então, esses artigos somaram na década de 90 124 artigos e tiveram até hoje mais de 4.000 citações. Foram citados em 4.000 artigos científicos de outros pesquisadores do país e do exterior. Até hoje, esses artigos da década de 90, eles são muito citados, com uma média de 200 citações por ano, que mostra o quão importantes foram aquelas descobertas para o conhecimento científico atual. Então, ao final da década de 90, nós estávamos com um grupo muito ativo, um programa de pós-graduação consolidado e preparados para as grandes transformações que viriam no terceiro milênio.